Bom dia, meus irmãos. Nessa manhã, nós vamos meditar em Êxodo, capítulo 5, do verso 1 ao verso 23, capítulo 6, do verso 1 ao verso 9. Vamos orar. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu suplico, Pai, que da Tua graça, a capacitação para instruir, Pai, que da Tua igreja. Que a Tua igreja também tenha o discernimento para que o Teu Espírito, Pai, possa auxiliá-los a reter no coração só o que vier da Tua parte. Eu oro a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, por esse texto, ele ser longo, nós não vamos ler, mas os irmãos continuem com as suas Bíblias abertas, acompanhando então toda esta meditação. Aí nisso nós podemos afirmar que a tribulação, ela faz parte da vida do povo de Deus. Esse evangelho fácil, esse evangelho da graça barata, que após nós nos convertermos, todas as coisas vão melhorar e que nossos problemas serão solucionados e que teremos um céu aqui na terra, esse não é o evangelho bíblico, mas de acordo com a palavra de Deus, as tribulações, ela faz parte da vida cristã e nós estamos sujeitos a ela continuamente. João, capítulo 16, o verso 33 diz: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Atos, capítulo 14, verso 22 diz: Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. A questão, então, não são as tribulações, mas sim como nos comportarmos em meio a elas. É isso que nós devemos estar pensando, levando em conta. Visto que a tribulação faz parte da nossa vida, então qual deve ser o nosso comportamento em meio às tribulações? Esse texto que nós estamos compartilhando com os irmãos fala sobre o povo de Israel passando por tribulações e o comportamento deles em meio à mesma. Vejamos então algumas lições que nós podemos tirar a partir deste texto sobre como lidarmos com a tribulação. A primeira lição que esse texto aqui nos dá é que, por vezes, quando nos propomos a buscarmos a Deus, nós vemos as nossas tribulações aumentarem. É difícil nós entendermos isso, mas isso ocorre em muitas ocasiões. Quando nós nos propomos a buscarmos a Deus, normalmente as tribulações elas aumentam. Não que isso seja uma regra, mas normalmente isso ocorre. Temos, por exemplo, aqui esse texto. Olha aqui no verso 1, nós vemos que o povo, ele almejou a buscar a Deus. E do verso 2 até o verso 19, as tribulações, elas aumentaram. A questão é muito simples. Veja bem, a partir do momento que nós estamos acomodados, sem causar nenhum problema ao diabo, então ele pouco se preocupará conosco. Agora, basta você se santificar, basta você procurar abençoar outras pessoas. No mesmo instante, o inimigo ele vai se levantar contra você. As pessoas invejosas se levantam contra você. Pessoas acomodadas, elas se sentiram incomodadas por verem você buscando a Deus. Normalmente, a Bíblia nos mostra aqui que pessoas que logo depois de uma consagração, logo depois de se santificar, elas foram então afrontadas. Temos o exemplo de Jesus. Jesus, ele foi tentado pelo diabo após 40 dias de oração e jejum. Olha Mateus capítulo 4, verso 1 e verso 2. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. É logo depois da sua consagração, logo depois dele ter ficado 40 dias buscando ao Senhor em jejum, logo depois veio o diabo para tentá-lo. Jesus também, logo depois dele descer do monte da transfiguração,
levaram a ele um endemoniado. Foi aquele momento onde ele está ali com Pedro, Tiago, e ele se transfigura diante ali dos seus discípulos, que realmente, depois dele sair desse momento de consagração, nós vemos ali um endemoniado levado a ele para o afrontar. Vemos isso em Mateus capítulo 17, do verso 1 ao verso 18. Efésios capítulo 6, verso 12 diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É essa luta, essa afronta, esse confronto que nós temos constante contra o inimigo, são nas regiões celestiais. E quando ele vê que você é uma ameaça, que você está se consagrando, que você está abençoando pessoas, que você está se santificando, é que ele vai passar a se preocupar contra você. Talvez seja o momento de nós pensarmos: por que ele não está se levantando contra nós? Por que não vemos o diabo se sentir incomodado? É algo que nós devemos estar então refletindo. Mas também há outro lado em relação a essa tribulação. É o fato da tribulação ser um mecanismo de Deus para produzir em nós o seu caráter. Então, se nós o buscamos, ele bem pode mandar tribulações sobre a nossa vida. É nesse momento que nós estamos buscando nos consagrar, nos santificar, oramos para que a nossa fé aumente. Deus, ele pode bem usar a tribulação para que através dela o nosso caráter seja aperfeiçoado. Olha o que diz Romanos, capítulo 5, verso 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz a paciência. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17 diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Tribulação não deve ser visto como algo mau, mas por vezes é um mecanismo na mão de Deus para que Ele nos use para nos aperfeiçoar, para moldar o nosso caráter, para fortalecer a nossa fé. Por vezes, então, quando você o está buscando, se santificando, se consagrando, as tribulações ela vêm para aperfeiçoar a sua fé. Essa é a primeira lição que esse texto nos dá. Mas uma segunda lição, ela também nos mostra que, por vezes, quando estamos passando por tribulações, nós somos tendenciosos a culparmos aquele que nos fala em nome de Deus, ou o próprio Deus. Vemos isso aqui no capítulo 5, do verso 20 até o verso 23. Vamos ler então o que esse texto diz. Aqui no verso 20. Então encontraram a Moisés e Arão, que estavam defronte deles, quando saíram de Faraó, e disseram-lhes: o Senhor atente sobre vós e julgue isso, porquanto fizeste o nosso caso repelente diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? E o verso 23. Porque desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou este povo, e de nenhuma sorte livraste o teu povo. Então nós vemos aqui que no verso 21, eles culparam a Moisés. E no verso 23, Moisés, ele culpa a Deus. Essa é uma questão muito relevante. Por vezes, em meio às tribulações, nós murmuramos, então queremos acusar ou culpar as pessoas que nos levaram à igreja, as pessoas que nos comprometeram a nos dar um estudo, as pessoas que se propõem a caminhar conosco. Ou então, quando nós estamos caminhando só, nós queremos culpar a Deus, porque
por mais que estamos nos consagrando, nos santificando, então as tribulações aumentam sobre nós. Essa é uma tendência do coração humano. Em Números capítulo 13, os espias, eles voltam de espiar a terra prometida com notícias desesperadoras, dizendo que havia gigantes na terra. Assim, diziam que seria impossível conquistá-la. No capítulo 14, nós temos a resposta do povo diante dessa notícia. Olha, capítulo 14 de Números, verso 1, verso 3. Então, toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto, e porque o Senhor nos traz a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Vemos ali que quando eles se propuseram a obedecer a Deus, a sair do Egito, a ir para aquela terra prometida, diante então do primeiro obstáculo, já começaram a murmurar contra Deus. Essa é a tendência, a maldade que há no coração do homem. Diante das tribulações, normalmente eles se levantam contra Deus. Mas uma terceira lição que esse texto nos dá é que, por vezes, quando estamos passando por tribulações, nós somos tendenciosos a não ouvirmos Deus falar conosco. Podemos perceber isso aqui no capítulo 6, do verso 1 até o verso 9. No verso 6, depois de Deus ele falar, se revelar ali a Moisés, Deus ele manda que Moisés fale ao povo. Olha o verso 6. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Então Deus, ele diz, né? Portanto, diz aos filhos de Israel. Deus, ele manda Moisés falar ao povo. Mas olha que a reação do povo no verso 9. Deste modo, falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Isso é uma questão muito complicada. No momento em que mais precisamos ouvir a Deus, no momento em que nós estamos passando por tribulações, que as aflições estão assolando as nossas vidas, nesse momento que mais devemos estar sensíveis à voz de Deus, é nesse momento que nós nos fechamos para Ele. A questão de nos fecharmos para Deus é o seguinte: quando nós estamos em meio às tribulações, o que Deus tem para nos falar é algo que normalmente nós não queremos ouvir. Por isso, por mais que Ele fale a nós, nós nos fechamos para Ele. A grande questão é que quando nós estamos passando por essa tribulação, nós buscamos aliviar a nossa carga, nós buscamos então uma resposta que mude a nossa história, nós buscamos algo assim que faça com que essa tribulação acabe. Nós queremos que o controle esteja na nossa mão, mas é nesse momento de tribulação, como nós acabamos de mostrar, que por vezes Deus está usando para trabalhar o nosso caráter, para aumentar a nossa fé, para fazer com que nós confiemos nele e fazer com que o caráter de Cristo seja manifesto em nós. E às vezes nós não queremos nos deixar ser trabalhado e queremos que o nosso ego, que o nosso eu, ele venha se manifestar. Queremos pagar o troco, o mal com o mal, ou queremos então que o nosso eu prevaleça. E não queremos então se sujeitar à palavra de Deus. Olha alguns exemplos. 1 Pedro capítulo 2, do 18 ao 23 diz: vós servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. É quando esses senhores maus,
estão realmente se levantando, atribulando aos servos que Deus ele diz. Continua então o texto: porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa? Se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca o achou engano, o qual, quando injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Nós não queremos ouvir esse tipo de mensagem. Nós não queremos ouvir que nós devemos nos sujeitar aos nossos senhores. Nós não queremos ouvir que devemos ter a mesma atitude que Jesus ele teve. Então nós fechamos os nossos ouvidos. Olha o que diz Mateus capítulo 5, do 10 ao 12. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentirem, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Nós não queremos ouvir mensagem como esta, que mostra que no momento de tribulação nós somos felizes e que devemos nos regozijar, porque a nossa espiritualidade está se comparando com a espiritualidade dos profetas. Nós não queremos ouvir isso. O que nós queremos é tirar essa carga, essa aflição que está sobre nós e não nos deixarmos ser trabalhados por Deus. Lucas capítulo 6, do verso 27 ao verso 29, verso 35 diz: mas a vós que isto ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. Amai, pois, os vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e serei filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. É esse tipo de mensagem que nós não queremos ouvir, que a benignidade de Deus se estende até em relação a pessoas que estão nos fazendo mal. Nós não queremos ouvir uma mensagem que fala para nós amarmos nossos inimigos, para nós fazermos bem às pessoas que estão nos odiando, e para nós bendizermos e não maldizermos as pessoas que estão nos caluniando. Nós não queremos ouvir uma mensagem que nos diz que nós devemos oferecer a outra face àqueles que já nos feriram. Nós não queremos ouvir uma mensagem que mostre que nós devemos amar aos nossos inimigos. Então, por vezes, os nossos ouvidos se tapam quando Deus ele quer se revelar a nós em meio à tribulação. Romanos capítulo 12, verso 14, verso 19, verso 21 diz: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dar lugar à ira, porque está escrito: minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É quando nós estamos em atribulação, sendo perseguido, maltratado pelos nossos algozes, é um tipo de mensagem que nós não queremos ouvir. Nós não queremos ouvir que precisamos confiar em Deus e deixar que Deus, Ele será o nosso juiz, que a vingança pertence a Ele e não a nós. Nós não queremos pagar o mal com o bem. Então, por vezes, em meio à tribulação, quando Deus ele quer se revelar a nós e mostrar que nós devemos nos assemelhar a Jesus Cristo e deixarmos que Deus ele trabalhe em nossas vidas, nós somos tendenciosos a tapar os nossos ouvidos e não deixar que Deus ele se revele a nós. Não queremos ouvir que Deus ele está dizendo que, não obstante qualquer tipo de tribulação, Ele está conosco, que basta nós confiarmos nele e que Ele nunca nos desamparará, que Ele nunca nos deixará. É um tipo de mensagem que nós não queremos ouvir, porque nós somos tendenciosos a querer ouvir que Deus vai se levantar contra os nossos inimigos, que Deus vai nos dar o livramento e que Deus então vai trazer a cura, vai abrir a porta de emprego, que Deus ele vai restaurar, que o nosso filho vai voltar para casa
que os problemas familiares vão acabar e que a nossa vida vai ser feliz. Mas essa não é uma verdade. A verdade é que Deus ele nunca nos prometeu uma vida fácil. O que Deus ele nos prometeu sim foi um final feliz. É somente lá no céu, lá na glória, onde nós teremos um corpo glorificado. É somente lá no céu, onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais pranto. É somente lá no céu que todos os maus, as tribulações irão acabar. Mas aqui no mundo, importa que por muitas tribulações entremos no reino dos céus. Vamos concluir então essa meditação, essas lições que nós acabamos de ensinar. E entendemos o seguinte, que tribulação, dificilmente estaremos isentos a elas. A grande questão é, como temos que nos comportar diante das tribulações? Primeiro, nós estamos abertos a aceitá-las, pois ela pode ser um mecanismo de Deus para o nosso bem. Uma segunda questão que eu quero que você pense, estamos dispostos a nos sujeitarmos às tribulações sem culparmos as pessoas ou a Deus? E uma terceira, em meio às tribulações, estamos dispostos a ouvir a Deus e não o que está no nosso coração, o desejo do nosso coração? Vamos orar. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, somos gratos porque sabemos que é o Senhor que controla as nossas vidas e que nós devemos, ó Pai querido, esperar, ó Pai querido, em Ti e confiar em Ti. Ainda que em algum momento nós não entendamos o que está se passando sobre nós, mas que a nossa confiança seja em Ti. Nos ajuda, Pai querido, confiarmos em Ti. Obrigado por tudo que ocorre conosco. Em nome de Jesus. Amém.